Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando um novo livro da Bíblia Sagrada, Êxodo, livro de Êxodo, né? O livro do Êxodo do povo de Israel, né? E o capítulo 1 de Êxodo vai mostrar para nós que Deus abençoa os que abençoam o seu povo. Ele está sempre pronto a nos prosperar, assim como ele fez com o povo de Israel no Egito, né? Também o capítulo de hoje reafirma que a pessoa humana sem Deus, ela está sempre pronta para causar dano, para afligir e para trazer sofrimento ao coração humano. Capítulo 1 de Êxodo também vai mostrar um salto no tempo, né? Já se passaram aqui 4 séculos, 400 anos já se passaram. O povo de Israel cresceu, o rei sobre o Egito se esqueceu do que José havia feito pelos egípcios, né? Se esqueceram do bem que José e seu povo fizeram. Esse rei agora, já se passaram 400 anos, o pensamento mudou, o rei tem um outro pensamento, uma outra forma de governar. E é um rei mau, trouxe escravidão, força bruta, né? Usavam agora os hebreus, né? O povo de Israel apenas para fazer o trabalho braçal, o trabalho de força bruta. Agora o povo é escravo. Então aqui no capítulo 1 mostra para nós que a maldição que Deus havia dado para punir Abraão e a sua descendência por 400 anos, ela está cumprida. A maldição aqui, ela está cumprida. Lembra que maldição sem causa não se cumpre. Quando se cumpre é porque tem uma causa. E a causa não foi outra, foi a mentira que Abraão, né? Abraão tomou uma decisão de ir para o Egito sem consultar a Deus, né? Diferentemente de Isaac, que consultou, Abraão não consultou, foi para o Egito, não consultou a Deus, fez conluio com a esposa, mentiu que ela era sua irmã no lugar de sua esposa, ela foi tomada por Faraó para o harém, né? Para poder resolver a situação, Deus teve que punir Faraó. E nesse tempo, nesse período que eles ficaram lá no Egito, Sara nas mãos do rei, ele enriqueceu ilicitamente, porque ele era o cunhado do rei. Então o rei dava, ele ficou muito rico mesmo lá no Egito, né? No período que ele ficou lá. Então, mentira e enriquecimento ilícito. A punição, a maldição de Deus foi 400 anos no escravo no Egito. Povo escravo no Egito, né? Então, para a gente poder saber aí, né? Aqui, esse rei, ele fica com medo, né? Do número. O povo de Israel cresceu, era maior do que os egípcios. O rei, então, está com medo e faz várias estratégias, né, não para liberar o povo da escravidão e mandar eles embora, mas para aniquilá-los, né, aniquilá-los totalmente, né? E a vida do povo se torna muito amarga, né? E aí, para mim, o que fica muito forte é que quando o mal se instala no nosso coração, a vida fica muito amarga. Quando a gente dá lugar
para o mal, quando a gente dá lugar para a desobediência, quando a gente para de ouvir a Deus e começa a violar as leis espirituais, começa a abrir portas para o pecado, e abrir portas para o pecado, desobedecer as leis espirituais, significa que vai vir demônios na vida da gente, demônios que têm um só propósito: matar, roubar e destruir. Isso foi o que Jesus falou, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o que abre porta na vida de uma pessoa para que isso aconteça, tá? Nada mais é do que o pecado. As violações da lei do Senhor é que vão trazer isso para nós. Então, vamos à leitura, né? Hoje, dia 20 de novembro, dia, não posso deixar de mencionar, né, de um feriado nacional que foi promulgado, né? Dia da Consciência Negra. Consciência negra, os brancos, né? Deveria ser, alguém me disse, uma amiga me disse assim, deveria ser consciência branca e não consciência negra. Mas é isso mesmo, né? Trazendo à memória, tá? O tempo em que os negros foram escravos, né? E todas as atrocidades que você e eu vimos nos filmes que relatam, né? Os filmes históricos que relatam a escravidão dos negros, né? Todas as atrocidades, né? Que os senhores de escravo faziam. Assim tá? Assim era o povo de Israel, porque o ser humano, quando ele pende a mente para a malignidade, para o mal, quando Satanás governa a mente do ser humano, o ser humano fica maligno, fica mal, né? E nós temos isso, né? Aqui nós estamos lendo capítulo 1 de Êxodo, a história bíblica, né? Uma história real, mas na nossa raça humana, de lá para cá, muitos foram escravizados, muitos seres humanos foram escravizados, como os negros. Então a gente precisa realmente ter consciência, né? De ter consciência, de explicar, né? Que não se faz o mal para ninguém, todos têm o mesmo direito, né? Aos olhos do Senhor, Deus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia Sagrada. Então, é um feriado e precisamos pensar sobre ele, né? Parar e pensar. O mal causa danos, aflige, o mal destrói, o mal aflige, angustia, torna a vida amarga. Torna a vida amarga. Eu, como raça branca, peço perdão a todos os negros que foram afligidos pela minha raça no dia de hoje. Vamos então fazer a nossa leitura? Diz o texto sagrado: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra do Egito se encheu deles. A promessa de que a descendência de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, seria uma grande nação, aqui 400 anos depois, se cumpre. A promessa de Deus se cumpre. Eles são agora um grande povo. A terra do Egito se encheu deles, né? Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito,
que não conhecera José. Não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Eia, usemos de astúcia. O mal sempre vem embalado de astúcia, de estratégia. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, o mal é sempre tirano, com tirania faziam servir os filhos de Israel, servir aqui, servir como escravos, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito, não obstante tornar a vida dos israelitas amarga, também tiveram a estratégia de aniquilar o povo. Olha só o que eles fizeram a partir do verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Deixaste viver os meninos. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então está diante de nós, aqui, Êxodo, o início da história da libertação do povo. Deus vai levantar o libertador. Sempre Deus levanta o libertador. Mas no dia de hoje, um dia de reflexão, nós precisamos trazer para o nosso coração: quando o mal se instala, a vida se torna amarga. Que Deus nos ajude, nos abençoe, tenha misericórdia de nós, e tenha misericórdia de nós, e perdoe a raça branca por ter escravizado por tantos anos os negros. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, colocar diante do Senhor esta palavra, a leitura de Êxodo capítulo 1, Pai, que traz para mim, Deus, essa frase tão forte: quando o mal se instala, a vida fica amarga. Pai, na autoridade do nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai, das pessoas, Pai, que se tornam malignas, que causam dano, que causam mal e que tornam, Pai, a vida de pessoas amarga por causa da malignidade. Pai, nós te pedimos perdão como raça branca. Eu te peço perdão
Pai querido, perdão por todos os anos, Pai, que a nossa raça causou, Pai, escravidão para a raça negra, Pai, e trouxe tanto sofrimento. Pai, nos perdoa, nós te pedimos. Perdoa a raça branca, Pai, por ter feito esse grande mal aos negros ao longo da história da humanidade. Tenha misericórdia, Pai, de todos os brancos, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor do alto dos céus olhe, Pai querido, por toda a raça negra, Pai. Que o Senhor os abençoe, porque existem lugares, Pai, onde ainda, Pai, a raça negra é vista, Pai, de forma diferente. Ainda Senhor Deus, sofre preconceitos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, Deus de poder, de amor, de graça, de misericórdia, olha pela raça negra. Nós oramos por eles no dia de hoje, Pai, e pedimos, Pai, a libertação completa. Muda a consciência dos brancos, muda a consciência, que haja unidade, que haja igualdade entre as raças, entre as etnias. Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda a malignidade plantada, lançada nas mentes, Pai, que causam, Pai, a separação, que causam, Pai querido, todo preconceito. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que toda a malignidade caia por terra em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a andarmos em retidão, em santidade de vida. Nos ajuda, Pai, a compreendermos, Pai, a Tua palavra, a aplicarmos no nosso dia, no dia de hoje, Pai, as Tuas leis espirituais. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra com graça, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, pela vida do meu pai. Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida do meu pai no dia de hoje. Que ele tenha a alegria do Senhor, Pai, de andar, de estar vivo, de estar com sua casa, sua família, seus netos, seus bisnetos. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida do meu pai. Dá saúde plena para ele, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos no dia de hoje, Pai. Eu peço cura completa para a vida do Ingo, para a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana. Na luta deles, Pai, contra o câncer, Pai. A vida da Daisy, lutando com todas as enfermidades. Pai, eu peço cura completa, saúde plena para os Teus filhos, Pai. Eu oro, continuo a orar, Pai, pelo Murilo, pela cirurgia que o Murilo vai fazer, a cirurgia cardiológica. Toda aquela equipe ali, Pai, no Hospital das Clínicas, toda aquela equipe de médicos que vai novamente, Pai, fazer a cirurgia do Murilo. Pai querido, esteja orientando, instruindo, Pai. Traz, Pai querido, sabedoria do alto céus para aquela equipe, Pai. E dá livramento, Pai, dá saúde para o Murilo, filho da doutora Tayana. Abençoa, Pai, Tayana e seu esposo, sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por eles, Pai. Oramos a Ti, Deus, pela vida da Gil e sua casa. Renova as forças da Gil no dia de hoje, Pai, no cuidado da sua mãe. Supre as necessidades ali. Pai, de igual modo, eu oro pela Cláudia, cuidando da sua mãe acamada, que do alto dos céus possa ser derramado sobre a vida da Cláudia, Pai, renovo do Senhor, renovo do alto dos céus, vigor do alto dos céus, Pai, que ela tenha vigor no dia de hoje, Pai. Deus, promove a libertação completa, na casa da Cláudia, Pai. Salve e liberta seu pai de toda idolatria. Que haja entendimento, discernimento de luz e trevas, Pai. Deus, abençoa também, Pai, a pastora Cristiana. Que ela possa se recuperar completamente, Pai, de toda a enfermidade. Dá a ela, Pai, a alegria do Senhor, ó Pai. De igual modo eu oro por toda a equipe que está em casa.
Eu oro pela Flávia, renova as forças da Flávia, Pai. Renova as forças da Flávia, as forças da Cristiana, nos preparativos, Pai, da nossa apresentação do dia 30. Nós oramos, colocamos essa apresentação diante do Senhor. Pai, tudo que vai acontecer, tudo que será cantado, tudo que será apresentado, Pai, que seja impactante para quem estiver assistindo, Pai. Que a mensagem do Deus vivo e verdadeiro possa ser transmitida nesse espetáculo, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção para esse espetáculo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus de poder, por todos os nossos professores, por toda a nossa equipe. Oro a bênção do Senhor, Pai, que haja a bênção do Senhor no dia de hoje, que haja descanso e refrigério. Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, alcança cada família, a família da Tatiana, seu esposo, seus filhos. A Thaís, Pai, sua mãe, seus irmãos, abençoa, Pai. Abençoa Isabela, seu pai, sua mãe, sua casa. Abençoa, Deus de poder e de graça, a vida do José Vitor. Abençoa, Pai, a Sandra, Pai, abençoa. Abençoa, Sandra, Pai. Cuida da Sandra, Pai. Cuida dos seus filhos, liberta por completo. Salva os filhos da Sandra, Deus de poder. Salva os filhos da Sandra, nós te pedimos, Pai, a salvação completa da sua casa. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, Deus, a tua filha, ela não quer ficar sozinha, ela quer constituir família. Pai, dá o desejo do coração dela. Pai querido, que ela seja encontrada por um homem justo, um homem reto, um homem de Deus. Prepara um casamento para ela, Pai, para que ela não viva solitária. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pela vida da Sandra. Cura completamente toda a depressão, Pai. Ajuda a tua filha, Pai, a se fortalecer no conhecimento e no discernimento da tua palavra. Porque não basta, Pai, só conhecermos. Precisamos discernir entre luz e trevas. Então dá esse dom para ela, Pai. Eu oro pela Nara. Eu peço a ti, ó Deus, cura completa para Nara. Eu peço a ti, ó Deus, que na família da Nara a salvação chegue até os seus filhos. Que os seus filhos, Everton e Tainara, e toda a casa deles, seja alcançado com salvação, com libertação, com cura, Pai. A vida do Nico, Pai. Deus, toda a enfermidade da Nara. Pai, nós pedimos a ti que o Senhor coloque o teu favor na vida da Nara, ali naquele hospital. Que ela seja chamada, Pai, para cirurgia, Pai, para esse procedimento cirúrgico que ela precisa fazer. Deus, em nome de Jesus, põe a tua boa mão sobre a vida da Nara. Nós pedimos essa bênção para ela. Ajuda ela com sabedoria do alto céus para lidar com o Juan, para lidar com o Yuri. Pai, com todos os seus netos, com a Adria. Pai, com o Vini. Deus, em nome de Jesus, promove a bênção do Senhor sobre a vida da Nara. Promove, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida da Margarita, Pai. Renova suas forças no cuidado com seus netos agora, nesse tempo difícil. Pai, que ela está cuidando dos seus netos, Deus. Pai, obrigada pelo que o Senhor já fez. E nós te pedimos, concede a aposentadoria por completo para a vida dela. Deus, em nome de Jesus, alcança a Margarita com a bênção do Senhor. Alcança o Ronaldo. Deus, prepara um lugar para eles mudarem ali para Camboriú. Prepara um lugar. Pai, nós te pedimos, Deus, abençoa a casa da Margar. Abençoa, Deus, de graça, de amor, de misericórdia, que o teu olhar esteja sobre a vida da Janaína, Pai, que Janaína possa discernir com clareza, luz e trevas diante dela. Abençoa, Pai, o seu negócio, faz prosperar a sua academia. Deus, em nome de Jesus, faz prosperar. Abençoa a tua filha, Pai, que ela seja próspera, Pai. Abençoa o namoro dela, Deus, que a tua vontade se estabeleça na vida dela, que ela tenha força do alto dos céus, Pai, para alinhar a sua vida com o Senhor, alinhar com a vida com o Senhor, sem desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda, Pai.
Abençoa suas filhas, Pai, Vitória e Cecília, com a bênção do Senhor. Pai, estende a salvação, a promessa é tu e tua casa serão salvos, tu e tua casa. Pai querido, é a promessa do Senhor, salvação para toda a casa, para toda a família. Então alcança, Pai, alcança a mãe, a Dona Dolores da Janaína, alcança com salvação e libertação, alcança o seu Juscelio com salvação e libertação, promove, Pai querido, entendimento, reconciliação, unidade. Deus, nós oramos por esses queridos, Pai, esses amigos queridos, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, eu oro a Ti pela vida dos meus filhos, Pai, no dia de hoje, Pai. Eu oro, apresento diante de Ti a vida dos meus filhos, Pai, Alessandra, Liliane e Daniel. Pai, eu oro e eu declaro, eu profetizo que eles nasceram para vencer. Pai, os meus filhos, Pai, Alessandra, Liliane e Daniel, Pai. Tudo que colocar a mão, Pai, será próspero. Eu declaro, eu profetizo prosperidade na vida dos meus filhos. Eu profetizo, Pai, eu profetizo na vida deles, Pai, que tudo que eles colocarem a mão é abençoado, porque eles são abençoados, eles nasceram para vencer, eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, livra meus filhos de pecar contra Ti no dia de hoje, Pai, que eles tenham uma vida reta, em santidade de vida na Tua presença, cura todas as enfermidades, abençoa, Deus, os meus genros, Pai, a minha nora, abençoa com discernimento de luz e trevas, abençoa, Pai, com a bênção do alto céus, a vida dos meus netos, Pai, eu apresento diante do Senhor a vida dos meus netos, a vida do Pedro, a vida do Vitor, do Arthur, do Tiago, a vida da Alice, Deus, cura o pé da Alice, a vida do Davi, da Isadora, a vida do Isaac, cura por completo, Deus, o Isaac, todo autismo, nós pedimos a cura completa, Pai. Deus querido, meus netos são uma bênção. Os meus netos nasceram para vencer. Os meus netos, tudo que colocar a mão vai prosperar, porque eles são, Pai querido, abençoados pelo Senhor. Eu profetizo na vida deles, Pai. Eu profetizo na vida deles todos os dons do alto céu sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, toma, Deus, os meus irmãos, Samira, Simeão e Álvaro, toma todos os meus sobrinhos, no dia de hoje, que eles sejam guardados, protegidos, libertos, Pai, que haja cura, salvação e libertação para toda a minha parentela, meus primos, meus tios. Pai, eu coloco toda a minha parentela diante do Senhor, porque é a Tua vontade salvar a todos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus amigos de longe, Marlon Zé Gomes, Milena, Pai, Milena quer ser encontrada. Pai, Milena não quer viver sozinha, ela quer constituir família. Deus, olha para ela no dia de hoje, Pai. Olha para a Angelita, para o Regi. Pai de amor, eu oro a Ti pela vida da Edith, a vida do Bruno. Pai, que toda cegueira espiritual do Bruno, Pai, na autoridade do nome de Jesus, dá ordem a Teus anjos a respeito do Bruno, Pai. Que toda maldição da idolatria, Pai, seja retirado da mente do Bruno, que toda cegueira espiritual, Pai querido, liberta o Bruno da cegueira espiritual, liberta os ouvidos do Bruno, Pai, liberta os ouvidos do Bruno, que o Bruno possa ouvir, ó Pai, toda surdez espiritual, Pai, que seja curado em nome de Jesus, para que ele possa ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, promove a cura e a libertação total do Bruno, a mente dele, Pai, a mente dele cativa aos demônios da idolatria. Pai querido, nós Te pedimos libertação completa na vida do Bruno, Pai.
na vida do Bruno, Pai, que haja libertação completa, que haja, Pai querido, na vida dele, Pai, cura e libertação. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Edith, que a Edith possa discernir, dá a ela, Pai, o dom do discernimento. Ensina a tua filha, Pai, a guerrear. Ensina a tua filha a guerrear, Pai. Ajuda a tua filha, Deus. Nós te pedimos pela casa dos teus filhos, Pai, os seus filhos, Luciane e Fábio, todos os seus netos. Nós pedimos, Pai, promove cura e libertação ali, Pai. Em nome de Jesus, alcança aquelas famílias. Pai querido, alcança as famílias do projeto no dia de hoje, as crianças. Nós te pedimos pelas crianças, Pai. Tem misericórdia, Pai, de cada família. Nós pedimos ao Senhor do alto dos céus que o Senhor promova, Pai, na vida deles um dia abençoado na tua presença, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor para Brunelli e sua casa, pedimos a bênção do Senhor, Pai, para Lorene e sua casa, pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, para toda a nossa equipe, a Oracilda, Pai, descanso, refrigério, cura as emoções da Oracilda, Pai, por completo, que haja cura e libertação. Pai, toda a nossa equipe, todo o projeto, toda a provisão, Pai. Ah, Deus, nós te pedimos a provisão para o ano de 2025. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Nos abençoa, Pai, no dia de hoje. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.